Boa noite. 5 minutos, estaremos iniciando. Deixa eu ver como é que está o áudio aqui. Som. Som. Muito bem. Beijo, Cris. Testei aqui agora, parece que o áudio está bom, né? Semana passada deu um chiadinho em alguns momentos, estranho. Sem mais nem menos. Testei antes também, tava direitinho. Só pode ser a internet, alguma coisa que acontece que às vezes o áudio dá algum probleminha, às vezes, mas é esporádico. Aí ele normaliza e depois acontece de novo, normaliza. Enfim. Tá legal pra você? O áudio tá bom? 4 minutinhos. Testei pra mim aqui agora no monitor, tava direitinho, tava ok. No pequenininho que eu acompanho. Vamos torcer para que continue assim. A internet tá boa, testei também. A conexão tava bem. A gente continua no capítulo 3 ainda, a parte primeira. Ele vai abrir um novo tópico, 3 minutos, começamos. Já fiz as intenções, conforme anteriormente havia combinado, tinha feito antes do início. E mais uma noite, mais uma semana, graças a Deus. Três minutinhos. Deixa eu começar. Nosso start. 2 minutinhos. Quase. Menos de um minuto. Tá quase, tá quase. Beijo daí. Tá quase, tá quase. Menos de um minuto. Agora vamos começar já. Só das 9h30. Travado no reloginho a gente starta. 9h30, vamos lá? Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez,
humildemente nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus para podermos pedir, Mestre, vossa permissão, para podermos considerar por abertos os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, da nossa semana, agradecendo imensamente a presença de nossos irmãos aqui presentes, mais essa noite, mais essa semana de estudos, agradecendo a presença de todos os nossos irmãos que comparecem aqui do plano espiritual. Um prazer, uma honra, vossa presença nessa tão simples, tão humilde reunião, feita de coração. Agradecendo a presença dos nossos irmãos de casa, que estão no aconchego dos seus lares, como estou aqui no meu, que possamos, através da internet, fazer, né, semanalmente essa nossa mesa de encontro virtual, de estudo, né? E incentivando os irmãos que também façam da mesma forma, né, com outros amigos, em outros momentos também, né, façam algum tipo de estudo, o Evangelho maravilhoso semanalmente. Né, nós sempre fazemos semanalmente um pouquinho do Evangelho, sempre tem que ter, e estamos nesse momento no Livro dos Espíritos, mas sempre dando incentivo aos irmãos que façam também. É sempre bom, né, harmoniza o ambiente, traz paz, calma, tranquilidade ao lar. Agradecendo aos nossos mentores espirituais que nos ajudam tanto, nos intuem, nos guiam, nos orientam. Muito obrigado, meus irmãos, pelas vossas sábias palavras, nos ajudam tanto nesse estudo. Dessa forma, meu Pai, mais uma vez pedimos tua permissão para que possamos considerar por abertos os trabalhos de hoje. Tenhamos uma noite muito profícua de estudos, que seja muito vantajosa, muito proveitosa para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Para criarmos uma egrégora rapidamente, Vivi, beijo querido. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Muito bem. Meus queridos amigos, meus irmãos, vamos rapidamente a um pontinho do Evangelho, lembrando que eu já havia comentado que eu fiz, como sempre, conforme combinado, as intenções sempre um pouquinho antes, né, do início do estudo. Eu separei hoje o capítulo 10, tá, um trechinho, só o iniciozinho do capítulo 10, que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos, né, que é uma coisa divina. O título é Perdoai para que Deus vos perdoe, trechinho do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não os perdoardes aos homens, quando vos tenhais ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E mais um. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazê-lo sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando houver pecado contra mim até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza.
O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam lhe desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. É como Jesus diz a Pedro: perdoar, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Senhor? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Ah, então assim, se eu perdoar esse número de vezes por dia, depois disso eu posso não perdoar mais? Não. Não perdoa isso por dia, perdoa isso por hora, durante o teu dia inteiro, depois na próxima hora mais 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Mostra teu irmão, chama ele para conversar. Viver em paz sempre será melhor do que viver em guerra. A paz sempre será a melhor política, né? O perdão verdadeiro, o perdão de coração. Agora, como ele diz, não adianta ser aquele perdão que você humilha, né? Que você fala assim: ó, vou te perdoar dessa vez, entendeu? Mas enfim, você é um cara que não merece. Não adianta, você está perdoando só de boca para as pessoas verem. Isso está errado. Ou aquele também que diz assim: ó, eu vou perdoar, vou esquecer, mas, Senhor, a justiça é tua, hein? Ó, ele me fez mal. Não adiantou, não perdoa nada. Tá simplesmente só, sabe, se desculpando. Acho que a grande palavra é essa, né? Enfim, o perdão tem que ser uma coisa de coração. Todos nós erramos com todos nós. Essa é a grande verdade. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui não comete falhas, não. Você pode tentar não ofender ninguém, mas uma pessoa às vezes sem querer você ofende. Até no instinto, né? Vamos até comentar sobre o instinto hoje. Não sei se chegamos no ponto do instinto do evangelho dos espíritos hoje, mas o instinto ele dá uma reação que você pensa depois. Então todos nós cometemos sempre um erro contra alguém, contra um irmão. É o momento de parar, respirar, refletir e eu preciso perdoar. Eu preciso, sabe, irmão, me ofendeu, mas eu não posso carregar isso comigo, sabe? Aquele momento de você, peraí, eu errei, então pede perdão, entendeu? Se o irmão vier falar uma coisa grosseira contigo, revidar assim distintivamente também, é o momento de você usar da misericórdia, usar do perdão. É isso que o mestre nos ensina. Perdoar até 7 vezes 70, uma vez por dia, todas as vezes, durante o dia todo, não, faz isso por hora, né? Faz isso de um hábito, na verdade. Perdoar é a melhor coisa que tem. E o vovô sempre diz assim: quando você perdoa uma ofensa, o primeiro que recebe o benefício do perdão é você. É você mesmo que recebe esse benefício na hora que você perdoa alguém. O grande beneficiado do perdão é primeiro é aquele que dá o perdão. Tá? Gente, então o que eu havia para comentar do Evangelho era isso. Vamos então, de fato, entrar aqui no nosso estudo. Continuamos ainda no capítulo 3, né, da parte primeira ainda. Ele vai abrir aqui um novo tópico, tá, que é o tópico do considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. É o item 59. Esse item, diferente de todos os anteriores, ele não é uma questão, não é uma pergunta. Ele é uma série de considerações que foram feitas, né, pelo Kardec, juntamente com os espíritos. Vamos analisar. Ele é um pouquinho grande, vamos ler ele com calma. Depois tem alguns pontos para a gente
avaliar, né? Como comentar apenas em cima dessa coleção, desse conjunto de considerações. Vamos lá. 59. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, lembrando que estamos falando ainda da criação, de acordo com as luzes que possuíam, né, cada um a seu tempo. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilância de algumas dessas teorias. Aqui espíritos apresentam, confirma a opinião, que é muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação, dada que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, por exemplo, como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito às crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, né, as maldições, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão, né? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva e a inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra. E que a teologia não pode negar-se a admitir o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou, sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para não reconhecer da sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma dela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar da ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica, como do dilúvio universal, o ano de 1654. Esse detalhe que esse ano é o do calendário judaico, tá? Não, nosso não. Da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Né? Pois é. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se este fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação.
A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos admitindo, que é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, no caso de Noé, né? Resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1.700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter contato com a cronologia de certos povos, que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., ou seja, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países, né, a família de Noé, então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, em certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que se tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvessem raças distintas. Como, porém, se explica a existência delas, atribuindo-se-lhe uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se era de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo. Né? Tão pouco admissível ser semelhante em metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Uma única família produziu todas as raças após o dilúvio, né? Como ele cita aqui. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, e que diversas são as origens de Adão, né, a figura, né, mítica, né, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver o quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem o lado vulnerável ao ceticismo. Né? Então, alguns pontos que a gente pode comentar, né, que ele citou nessas considerações, comentar a situação alegórica, por exemplo, ter sido a humanidade, né, criada a partir de um único homem, né, lá de Adão, como já vimos comentado antes, e após o grande cataclismo, por exemplo, a única família existente, que seria de Noé, repovoar a Terra inteira. Né? Ele falou também do movimento da Terra, né? Galileu quase foi para a fogueira, né, por citar que a Terra girava em torno do Sol. Né? Outra observação que ele faz aqui, a afirmação da Terra, afirmação religiosa que a Terra foi criada em 6 dias. Né? Os homens deram a interpretação errônea, né, a essa citação da Bíblia. Né? A própria ciência prova que isso é impossível, né? E não foi assim, né, pela avaliação dos fósseis. Né? O homem inteiro construiu a arca, que é o caso de Noé, salvou todas as espécies, né, e de todos os animais e depois repovoou a terra. Né? Como é que explicar que existem então várias raças e todos os homens provêm, né, de uma única família? Não levar ao pé da letra, né, tudo que foi escrito, né, porque as interpretações elas, né, têm que se fugirem ao bom senso, isso é um fato. Né? Devido a limitações das pessoas, enfim, uma série de fatores que foram ao pé da letra. Não, Deus fez a terra em 6 dias e no sétimo descansou. Isso é uma situação que você, o bom senso, tem que julgar. A ciência já prova que não foi bem assim, mas enfim.
Eu não vou entrar em questão religiosa, porque o objetivo não é esse, estamos apenas fazendo um estudo, e dentro desse estudo ele cita considerações a serem feitas a partir, né, de temas que foram abordados, né, a respeito da criação. Bom, com a questão 59, ele encerrou, ou ela é bem grande, né? Por isso que eu até deixei propositalmente ela para hoje, né? Na semana passada ficaria praticável, a gente pode em cima da hora falar ela. Do ponto da questão 59, nós fechamos o capítulo 3. Vamos entrar agora no capítulo 4, que é do princípio vital. Ele vai falar de seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Vamos um introdutóriozinho aqui. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas, né, os orgânicos. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que formam apenas pela agregação da matéria, tais são os minerais, a água, o ar, etc. Né? Muito bem. Questão número 60. Vamos lá. Pergunta do Kardec. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Resposta do Espírito. Sim. A lei de atração é a mesma para todos. Né? Ele comenta que a atração dessas moléculas, né, é a mesma para tudo, né, que existe na Terra. Né? Animal, vegetal, mineral, enfim, é diferente. Ou seja, a mesma lei de atração que faz a matéria dos corpos, né, a união. Questão 61. Pergunta do Kardec. A diferença, estou lendo e estou de olho no relógio. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos, diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Resposta do Espírito. A matéria sempre é a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada, né? Isso é importante esse termo que ele usou, né? Ele usa esse termo para definir que a matéria nos corpos orgânicos ela é o quê? Animalizada. O que seria isso? Essa matéria animalizada, ela possui propriedades, que a gente vai ver já a seguir. Tá? O que fazem essas propriedades animalizadas, né? Vamos lá, vamos seguir. Questão 62. Pergunta do Kardec. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta do Espírito. Sua união com o princípio vital. Ele cita aqui o princípio vital, que é uma coisa agora importantíssima, que isso faz parte de um grande estudo, né, daqui para frente. É um princípio energético, né, que somente os seres que estão vivos possuem, né? Se encontra ativo nos corpos vivos, né, e extinto nos corpos mortos, né? O ser vivo ele produz esse fluido, né? A gente pode absorver esse fluido até por recarga, né, através dos alimentos, né, e outras pessoas também podem doar, através, por exemplo, da transfusão fluídica, que é a do passe, né? No livro O Passe Espírita, eu não lembro o autor, ele cita, né, uma coisa interessante, que os seres do mundo espiritual não possuem fluido vital, porque quem possui fluido vital é apenas o ser vivo, né? E eles necessitam, então, do nosso auxílio para muitas das tarefas assistenciais que realizam, né? O passe é um exemplo claríssimo da doação da transfusão fluídica, entendeu? Quem tem o fluido pode ceder àquele que não tem, né? Fazer a melhora nos chakras, a energização, né? Enfim, é a transfusão fluídica. Pergunta 62, fechamos, vamos para 63. Vamos lá. Pergunta do Kardec. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta do Espírito. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida, né, a todos os seres que o absorvem e assimilam, né? A matéria precisa desse agente, né? Ou seja, para ser considerada viva, né? Não há vida nesse agente sem a matéria, né? E nem na matéria sem esse agente, né? É a ação desse agente que animaliza e dá vida à matéria, né? Os nossos órgãos, por exemplo, eles têm esse princípio enquanto estão em funcionamento, né? Com a avançada idade, sente-se uma maior dificuldade nessa produção, nessa retenção, nesse armazenamento desse fluido, né? Por isso os órgãos
vão pouco a pouco entrando em esgotamento, caminhando para um colapso. É o que vem a ser a morte natural. Muito bem, vamos continuar. Tem tempo ainda. Vamos lá, estou aqui gerenciando para a gente não passar. Questão 64, pergunta do Kardec. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Nas questões anteriores a gente tinha visto isso. Espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Resposta do espírito. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é o princípio universal. Aí ele emenda com uma outra questão, né? Como ele faz isso diversas vezes, né? Aqui. A questão. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a essa. Não foi nem pergunta, foi uma observação que ele fez. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. O espírito já corrobora. Isso é a consequência, né, do que dissemos, né? Ele explicou assim, que na verdade não. O princípio vital, assim como tudo na sua constituição, ele é originado na matéria universal, no fluido universal. Ele não é um terceiro dos elementos, né, constitutivos do universo, né? Tudo se deriva na matéria do fluido universal. Temos um tempinho ainda, vamos seguir mais uma. Vamos lá. Questão 65. Muito bem, vamos lá. Pergunta do Kardec. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta do espírito. Ele tem por fonte o fluido universal, como acabou de dizer, né? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético, o fluido elétrico, né? O universal, animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, né? Ou seja, como foi citado, ele tem a fonte no fluido universal. Ele é a ligação, né, que faz o preenchimento, vamos dizer, que dá o movimento entre o espírito e a matéria, né? Questão 66. Vamos lá. Pergunta do Kardec. O princípio vital é um só? Bem interessante essa pergunta. Para todos os seres orgânicos? Resposta do espírito. Sim. Modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe e não dá, né? Sim, como ele fala, e para cada espécie tem o seu tipo ajustado à espécie, né? É importante ressaltar que a matéria que recebe esse movimento, que recebe essa energia, esse impulso, né? Vamos exemplificar, por exemplo, na época do Kardec tinha as mesas girantes, né? As mesas que, né, respondiam as perguntas, tinham movimento. Mas por que ela sofria essa ação? Porque ela recebia os mesmos, né? Havia uma inteligência que aplicava esse movimento, né? A mesa não era viva, né? Ela recebia ação. Quer ver um outro caso, um exemplo clássico, né? Coisa de criança, eu lembro disso na minha infância, aquela brincadeira do livro com a chave, pegava a chave, botava uma fita, amarrava com a alça para fora no livro. Eu fiz isso, né? Cara, eu era perturbado, fazia um monte de coisa, um monte de troço dessas coisas aí. E assim, eu fiz, eu botei o dedo ali, um amigo do outro lado, o negócio, que lado é sim, que lado é não, o troço girava na minha mão ali. O livro estava vivo? Não. Ele ganhava, tinha uma energia, uma inteligência que conferia o movimento a isso, entendeu? Então, exatamente como ele fala aqui, esse princípio, essa inteligência dá à matéria um movimento, né? Você botava o dedo ali e perguntava, mas é isso, sim ou não? Sim, isso aqui ou não. Eu vi. Aí a nossa questão era assim, eu pensava assim, pô, será que é o colega que está mexendo com o dedo dele, que ficava cada um com o dedo segurando a chave e o livro se mexendo, né? Aí eu falava assim, pô, será que é o colega que está mexendo? Mas a cara dele estava com tanto mais cagaço do que eu falava assim, não, não é não. Porque o cagaço que ele está é maior que o meu, ele não tem condição de fazer esse livro mexer, não. É alguma inteligência, algum espírito de fato que está se comunicando aqui, enfim, está empurrando a resposta sim, a resposta não. Coisa de criança, cara, coisa que não tem que fazer, enfim. Meus queridos irmãos, 9... Opa, caiu o negócio aqui, mas não tem problema não, já está resolvido. Ainda bem que foi na hora. 9h59 não, 10 horas agora cravado em ponto. Deixa eu só pegar aqui. Muito bem.
Desculpe um acidente, que a mesa estava meio bamba, eu botei um apoio aqui, o negócio tombou, mas não tem problema não, monitorzinho. 10 horas em ponto, paramos na 66, né? E seguiremos na 67 a partir da semana que vem. Vamos à nossa oração de encerramento. Muito bem, vamos lá. O acidente foi espontâneo, tá? Não foi o espírito que empurrou, não. Foi eu que esbarrei aqui mesmo. E na hora que eu esbarrei, caiu. Dessa vez não se mexeu sozinho, não. Foi culpa minha aqui. Vamos à nossa oração de encerramento. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez, humildemente e uníssono, nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus, para podermos considerar, Mestre, por encerrados os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, agradecendo, meu Pai, a presença de todos esses nossos maravilhosos irmãos que compareceram à nossa reunião, tão simples, tão humildes, mas feita com muito carinho, coração, para todos nós. Irmãos do plano espiritual, desejo um excelente retorno a vossos pontos de origem, nas colônias, enfim. Aos nossos irmãos de casa, agradeço a presença, aos irmãos que vão assistir depois com calma. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença de todos, por partilharmos esses estudos, esses ensinamentos, né, voltando a ressaltar aqui a importância, né, de fazer algum tipo de estudo semanal. Façam em casa, com seus amigos, seus familiares. Nunca tragam ninguém forçosamente para fazer, né? A família não quer participar, não tem importância, faça sozinho. Tem a menor importância, você nunca estará sozinho, né? Como os irmãos dizem, tu nunca estás só. Sempre há alguém contigo, isso não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Meus caros irmãos, muito obrigado pela presença de todos, que tenha sido uma noite muito profícua, muito salutar, muito proveitosa, de maneira em geral, para a nossa evolução, nosso avançar, nosso aprimoramento espiritual, moral, né, na nossa coletividade, que possamos caminhar juntos para poder alcançar lugares maiores, né, metas, né, maiores, possamos cumprir os nossos objetivos aqui nessa passagem. Estamos aqui para evoluir. Não esquecer nunca disso. Esse é o objetivo que estamos aqui. Fazer a caridade, ajudar o irmão, ajudar o próximo, estudar e evoluir, né? Nós viemos, crescemos, aprendemos, amamos e depois nós voltamos para casa, né? Isso é mais uma passagem. Não esquecer disso sempre. Não somos um corpo de carne, o inverso. Nós somos espíritos eternos, imortais, vivendo uma experiência carnal. É apenas mais um dia na escola. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Que tenhamos uma noite maravilhosa, abençoada, e se for da vontade da espiritualidade superior, que possamos nos encontrar na próxima semana para dar sequência aos nossos estudos. Que assim seja. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. Um beijo enorme. Deia, obrigado, querida. Cris, Vivi, todo mundo que passou aí. Gente, obrigado. Tamo junto. Tá, desculpa aqui o barulhão que teve aqui agora há pouco, mas não foi eu mesmo que esbarrei dessa vez na mesa, tá? Foi assim que ele estava apoiado aqui, o monitorzinho ele virou, mas eu consegui segurar aqui. Gente, um beijo enorme para todos. Terminamos no horário. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá junto aí. Se quiser falar comigo, é só me mandar mensagem, me chamar no WhatsApp, do que for, tá? Beijão, Cris, daí um beijo para todos, gente. Tamo junto, se precisar de qualquer coisa. Só me chamar. Fique com Deus. Grande abraço.